Gênesis capítulo 32, nós faremos a leitura, fique com a Bíblia aberta e eu peço que coloquem aí na tela. Inicialmente nós leremos do versículo 9 ao versículo 13. 32, de 9 a 13. Estamos vendo no primeiro livro da Bíblia a história de alguns dos homens de Deus, alguns personagens. Aqui no caso, já estamos na história dos filhos de Abraão, Isaac, depois seu neto Jacó, e hoje é justamente o texto que mostra a mudança do nome Jacó. Jacó, que significa usurpador, ele vai ter o nome mudado e nós vamos ver nessa história que muitos conhecem, mas vale a pena refletir, pensar novamente. E Jacó, depois que tem, e nós vimos no domingo passado à noite, ele vai se reconciliar com o seu sogro Labão, porque Labão tenta impedir que Jacó volte, ele quer que Jacó continue trabalhando para ele praticamente como um escravo. Com as filhas, Jacó tinha conseguido muitas coisas. Jacó tem que fugir, como ele fez já de outras vezes, e ele tem que se reconciliar com o seu sogro. O seu sogro vem até ele, e Deus que intervém, porque o seu sogro vinha para relevar tudo de volta, e ele tinha um pequeno exército, ele teria condições de fazer isso, Labão. Mas Deus se revela a Labão, manda que ele não faça nada a Jacó, nenhum mal a Jacó, e aí há uma reconciliação. Nós falamos sobre isso, que essa reconciliação aponta para a necessidade que nós temos das nossas reconciliações, e que a necessidade de reconciliação, as brigas que surgem inicialmente lá no paraíso, no Éden, quando o ser humano rompe o relacionamento de paz e amor com Deus. E Deus busca a reconciliação. Deus sempre está atrás de nós. Ele busca. E desde o início ele está buscando essa reconciliação. E agora, ele, através dessa família, Deus está se revelando para querer trazer a humanidade de volta para si. Agora, quando nos reconciliamos com Deus e sabemos que só conseguimos fazer isso através de Jesus, nós temos que levar essa mensagem de reconciliação aos outros. Nessa história aqui, a gente vai ver mais uma necessidade de reconciliação que Jacó tem. Mas é interessante a história. Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali, aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú. Jacó, o soberbo, e a palavra Jacó significa usurpador, aquele que tira o lugar, porque ele veio segurando no pé do irmão, que era o primogênito, no caso eles eram gêmeos. Era muito importante ser o mais velho naquela cultura patriarcal. Ele agora, que sempre se sentiu o sabichão, que conseguia as coisas, enganou o próprio irmão quando fugiu lá para o lugar onde ele enriqueceu. Depois ele tenta enganar o sogro vai atrás, mas Deus intervém. E agora ele começa a lembrar que ele vai ter que enfrentar de novo o irmão, e ele fica com medo, e ele se humilha. De vez em quando Deus quer que a gente sinta medo, porque infelizmente só com os riscos e perigos, só com a dor, é que nós nos voltamos e enxergamos a nossa limitação, a nossa insuficiência, a nossa impotência, e nos voltamos para o Deus Todo-Poderoso. Só assim. Visitei uma pessoa no hospital, que estava, normalmente no hospital as pessoas ficam deitadas, de barriga para cima, olhando para o alto, e quando eu conversei com aquela pessoa, eu falei, você sabe por que você está assim aí, deitado, de barriga para cima, olhando para o alto? Ele falou, é claro, eu estou doente, tem que ficar assim. O médico mandou, não tem, e aqui com esse monte de coisa eu não posso virar.
Eu falei, você está assim porque você estava andando muito, olhando para frente, para os lados, para baixo e para trás. Deus se colocou aí para você olhar para cima. Em geral, nos hospitais, nos lugares, nos momentos de dor, de doença, de enfermidade, de derrotas, de riscos, a gente busca Deus. A pessoa que tem essa predisposição, e Deus sabe aqueles que vão ser deles, busca Deus. Há outros não, há outros que não têm. Há outros que realmente são contra Deus, já são. E esses se revoltam mais ainda. Mas quem é e quem busca Deus nessa hora, reconhece que precisa dele. Isso que Jacó fez, e humildemente, ele ora pedindo livramento de Esaú, seu irmão. Ele também agradece a Deus. Ele reconhece que Deus tinha sido misericordioso com ele, que ele não merecia nada daquilo que ele tinha. Ele saiu sozinho, só com um bordão, um cajado, para ajudar na caminhada, e agora ele volta com praticamente as duas famílias. Eram comuns isso, 2 grupos grandes com escravos. Ele tinha uma pequena caravana com ele. Tinha 2 esposas, era comum naquela época, e ele tem agora 2 famílias e muita gente servindo a ele. Animais. E agora, quando ele se volta a Deus, é interessante que ele chama Deus de Senhor. Ele não fala mais o Deus de Abraão, o Deus ou o temor de Isaac. Ele chama Deus de Senhor, que em hebraico seria Yav. A palavra que muita gente coloca como Jeová, mas o som provavelmente não é esse, porque ninguém sabe o som. É uma palavra que seriam 4 letras, um tetragrama. É J-H-W-H. Tenta pronunciar, J-H-W-H. O que dá? Nada. Por isso que muita gente acha que isso seria Yahvé. Os judeus não pronunciam, por causa do mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E por causa disso, eles não pronunciam esse nome, porque foi o nome que Deus revela depois a Moisés. Mas aqui já aparece, no 2º capítulo de Gênesis também aparece. É um nome diferente do El, que é Deus, como nós usamos Deus, ou Allah em árabe, Deus. Qualquer Deus, um poder superior. Aqui não, é um Deus pessoal que se relaciona. Provavelmente a palavra significa eu sou, o que é, o autoexistente, o que não depende de ninguém, o que não é feito por ninguém. Ele é eu sou o que sou. Alguns dizem que eu sou o que eu quero ser, como quero ser. Ele é soberano. Por isso os judeus passaram a usar a expressão Adonai, que em hebraico significa Senhor. E quando a Bíblia foi traduzida a primeira vez para o grego, uma tradução que foi feita do Velho Testamento para o grego, a primeira tradução do Velho Testamento, eles usam a palavra Kyrios, que é Senhor também, em grego. E o Novo Testamento todo, quando cita o Velho Testamento, eles citam a Septuaginta, eles citam essa tradução, e eles citam Kyrios, Senhor. Portanto, quando a gente fala o Senhor Deus, é a mesma coisa de dizer o Eterno Deus, o autoexistente. Eu gosto da expressão o Eterno, aquele que sempre existiu, que não tem começo e nem tem fim. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que não pode ter uma forma humana, que não pode ser de forma alguma reverenciado por alguma forma, porque ele não tem essa forma. Ele aparece às vezes, e quando ele se revela na segunda pessoa da Trindade, antes até aparece essa pessoa, mas não é descrita a forma dela. E agora este homem, ele busca esse Deus, não mais o Deus dos pais, mas um Deus com que ele estava tendo um relacionamento pessoal. Eu e você precisamos de um relacionamento pessoal com Deus. Eu não posso depender da minha mãe, não posso depender da minha esposa, não posso depender do meu esposo. Eu tenho que me relacionar pessoalmente com Deus. A Bíblia diz que só por Jesus eu me relaciono pessoalmente com Deus. Eu não posso depender do pastor, de nenhum religioso. Eu tenho que ir diretamente a Deus. É claro que às vezes nós precisamos de irmãos e irmãs, até do pastor ou de líderes da igreja, que nos ajudem em oração. É ajuda, é apoio, porque às vezes nos sentimos enfraquecidos. É bom orarmos uns pelos outros, dividirmos as cargas uns pelos outros. Mas não é a oração daquele irmão, daquele pastor que vai prover. Ele usa pessoas junto com você. Mas você tem que buscar a Deus. Você tem que ir ao Senhor. Jesus mesmo ensina, quando perguntam a ele como orar, e ele vai iniciar a oração, que é chamada de oração do Pai Nosso, ele diz, entre no seu quarto sozinho e busque a Deus. Em secreto, você diretamente com Deus. E você pode, só que em nome de Jesus. Eu por mim mesmo não posso. Ele reconhecia que era pela misericórdia de Deus. Ele já começava a prática dos sacrifícios, porque eles reconheciam que o pecado exigia sangue, o preço de sangue, porque o pecado gera a morte.
E por isso alguém tinha que morrer no lugar do outro. Ele já reconhecia isso, os patriarcas já reconheciam isso e faziam sacrifícios. Mas agora, esse homem, ele é humilde, ele se relaciona pessoalmente com Deus e ele agradece a Deus por todas as bênçãos e ele pede que Deus o abençoe. E ele pede que Deus o ajude naquele encontro, que ele está com medo. Ele admite, eu estou com medo. Eu tenho que falar isso para Deus. Eu tenho que admitir as minhas fraquezas, as minhas falhas, as minhas limitações. Eu estou com medo, eu estou assustado, Deus. Não tenha vergonha de dizer isso para Deus. E ele faz isto. Mas só que logo depois, o versículo 13 diz, depois de passar ali aquela noite, Jacó separou o que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú. Ele já tinha feito um planejamento. É interessante que lá em Provérbios há um texto que diz: entregue as suas obras ao Senhor, Provérbios 16:3. E o que você tem planejado se realizará. Entregue ao Senhor. Jacó fez o plano, nós temos que fazer planos, nós temos que sonhar, temos que ter sonhos, mas temos que falar: Senhor, é isso que o Senhor quer? E a sonhar junto com Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Planejar junto com Deus e depois colocar na presença de Deus, é isso que o Senhor quer? E pedir a aprovação de Deus. Mas continuarmos. Se não há desaprovação, prossiga. E é isso que Jacó prossegue fazendo. E ele vai, e ele manda toda a família na frente, mas ele fica ainda no lugar chamado Val de Jaboque. Muita gente pensa que é Vale de Jaboque, é Val, é passagem do Jaboque. É uma passagem, um lugar onde o rio é mais baixo. Esse rio Jaboque existe até hoje, lá na Jordânia. Eles vinham lá daquela região onde seria o Iraque, e vinham descendo, passavam pela Síria e chegavam ali na Jordânia para entrar depois na direção do Rio Jordão e atravessar para o outro lado, onde está até hoje a terra de Israel, chamada de Israel. Agora aqui nós vamos continuar no capítulo 32 ainda, do versículo 22 ao versículo 29, Gênesis 32, do 22 ao 29. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Quem é esse homem? Como ele surgiu, a Bíblia não diz, só diz que Jacó começa uma luta com ele, ou ele começa uma luta com Jacó. Provavelmente porque Jacó percebeu que ele era um enviado de Deus, um anjo de Deus, e mais tarde Jacó vai perceber que ele é o próprio Deus. Deus se personificou. Em alguns momentos ele aparece como pessoa, e nós entendemos que todas as vezes que ele aparece como pessoa, ele aparece na pessoa que mais tarde se torna Jesus Cristo. Jesus Cristo é que se revela, vem como, assume uma forma humana, e é chamado em alguns lugares de o anjo do Senhor. Jacó vai dizer depois que era o próprio Deus. E Jacó começa, porque provavelmente Jacó quis alguma coisa, quis alguma bênção, e eles começam talvez uma discussão e passou por uma luta. E ele viu que Jacó era forte, perseverava, e quando não tinha mais jeito, ele toca na coxa de Jacó. Sabe aonde? Não é bem na coxa, é no nervo, que seria hoje o nervo ciático. Que dor terrível que Jacó deve ter sentido. Nervo ciático. É interessante que até hoje, os judeus, aqui é dito depois que eles não comem. Até hoje, os judeus ortodoxos não comem o nervo ciático, em respeito a isso. Nesse respeito. Porque ali, né, eles não comem nervo ciático de nenhum dos animais. Até os autorizados, é claro, eles só comem carnes autorizadas pela lei, pela Torá. Mas aquilo eles não comem em respeito, em memorial disso que aconteceu. Jacó sente aquela dor profunda. Mas
Ali Deus fala, você se torna Israel, você não é mais usurpador. Você é aquele que luta com Deus e persevera. A palavra Israel é Deus, Isra é luta. É como se fosse uma briga, uma contenda. Alguns dizem que tem o sentido de persistir, de lutar persistindo, perseverando. Você lutou com os homens e com Deus, o versículo 28 diz isso. Você esteve lutando com Deus e com os homens. Jacó lutou com muitos homens. E muitas vezes ele lutou de forma até errada. Quando ele luta, por exemplo, para fugir, para conseguir a bênção de forma errônea, enganando seu irmão, enganando seu pai, mentindo, para agradar a sua mãe, mas para conseguir alguma coisa, e depois, quando ele foge lá do sogro também, com as táticas humanas. Mas agora ele tem que enfrentar Deus. E agora, quando ele enfrenta Deus, Deus deixa nele uma marca. Deus diz, você é um vencedor, você persevera, parabéns. Você é Israel, o que luta com Deus, persevera com Deus, você não desiste. Você está indo em frente, você planejou. Você está com medo, mas você está vencendo os seus medos. Mas você vai sair daqui mancando, marcado. Há uma história que já é bem conhecida, existem várias versões dessa história, chama de parábola, é uma ilustração. Dizem que um homem ficou viúvo, ele tinha um único filho, morava no interior dos Estados Unidos, ele mexia com madeira, e ele não quis se casar porque o seu filho ficou muito traumatizado com a perda da mãe, devia ter mais ou menos entre 7 e 8 anos, e por causa disso aquela criança ficou um pouco revoltada e brigava com seu pai, e ofendia seu pai, desobedecia, e o pai chamava atenção. Depois ele se arrependia, parece que eram cristãos, ele lia a Bíblia, o filho se arrependia, orava, pedia perdão, passava um pouco, ele repetia e fazia tudo de novo. E o filho gostava de madeira. Um dia ele pegou uma tábua, invernizou aquela tábua, uma tábua bonita que o filho tinha achado, ele cortou de uma árvore, uma tábua inteira. E sabe, aquelas tábuas parecem uma obra de arte, né, com aqueles nós, e ele invernizou. E o filho achou muito bonito, ele colocou na cabeceira do filho e falou, essa tábua aqui, ó, pai, eu não quero mais fazer coisas contra você. Então tá bom, então essa tábua aqui vai ser um sinal entre nós, de que você não vai fazer mais. Só que se você fizer, cada vez que você fizer, eu vou pregar um prego aqui. E o filho ficou assim assustado. E logo no dia seguinte ele fez alguma coisa, o pai chegou com um preguinho e pá. E ele ficou assustado e falou, perdão, pai, me desculpa. Não deixa o prego aí. O pai, tá bom. Foi lá e arrancou o prego. Aí no outro dia ele fez, o pai ia pregando em lugares diferentes. E um dia ele olhou, a tábua estava toda furadinha. Ele falou, pai, você colocou os pregos. Sim, você errou. E aí você mereceu um prego. Mas eu pedi perdão, eu arranquei o prego. Mas a tábua está toda marcada. Ele falou, olha, a gente arranca os pregos, mas as marcas ficam. Deus nos perdoa. Mas ficam as consequências dos nossos erros. A pessoa fumou a vida toda, se arrepende, quer mudar de vida, mas ele tem lá fibrose, pode ter até um câncer, como consequência disso. Então, muitas coisas que nós fazemos têm consequências, e Deus deixa essas consequências para quê? Para nós não nos esquecermos. Eu conheci um senhor que tinha realmente, ele era coxo de uma perna, e ele disse que aquilo foi consequência de um erro, de uma briga que ele se meteu, bebeu, aprontou, e ele disse que depois ele se converteu, e ele pediu várias vezes a Deus para curá-lo. Aí ele leu a história de Jacó, ele falou, olha, é bom eu estar mancando assim, porque eu vou lembrar. Porque talvez se eu ficasse bom da perna, eu ia fazer bobagem de novo. Então é bom ficar assim, porque eu me lembro que eu não posso falhar. Então Deus deixa marcas na vida da gente, como deixou marca na vida de Jacó. Essa marca é lembrada até hoje por todos os judeus. Eu não sei se está funcionando muito para eles, mas para Jacó funcionou. Aquele que era o orgulhoso, o soberbo, que na primeira conversa com Deus quis fazer um acordo com Deus. Olha, se você me abençoar, quis fazer uma negociação com Deus, eu te dou os dízimos, mas era um negócio com Deus. Agora ele é humilde, ele reconhece, ele sai dali sabendo que Deus o abençoou. E é interessante, e a gente vê do versículo 30 ao 32, do capítulo 32 ainda, vamos ver, do 30 ao 32,
Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Isso significa a palavra Peniel ou Penuel, é a mesma coisa. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril, a marca que ficou. Mas ele disse, aqui eu vi Deus face a face. Ele teve um encontro com Deus na hora da luta e da dor. É interessante que Jó, não sei quantos leram o livro de Jó, se você não leu, vale a pena ler. Ele é grandinho, mas vale a pena você ler o livro de Jó. O livro de Jó, ele conta a história de um homem considerado o mais justo da época, o melhor da época, ou menos pior da época. E Jó, o diabo vai a Deus e quer fazer algo para Jó e Deus permite. Você está vendo? Tá bom. E Jó vai perdendo. Jó era rico, tinha filhos, vai perdendo tudo. E aí os amigos até que chegam para Jó começam a acusá-los. Você fez alguma coisa muito ruim, você cometeu um pecado enorme, porque ninguém sofreria tanto se não fez um mal terrível. E Jó não consegue se ver assim. Ele reconhece que é pecador, mas não tanto assim. Ele começa a discutir, por fim, ele começa a discutir quase com Deus. Por que eu estou sofrendo tanto? Isso é injusto. E no fim Deus vai para ele e fala, você porventura consegue entender? Você estava comigo quando eu fundei tudo, quando eu comecei o mundo, você não consegue entender. Nós não conseguimos entender os propósitos e os planos de Deus. E quem somos nós para questionarmos Deus? Não dá, tem horas que não dá. Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu sigo. Eu não entendo, mas eu obedeço. Isso é quem é sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não entendo, mas eu confio. E Jó, no final de tudo, vai dizer, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. E quando ele conheceu Deus face a face, na enfermidade, na pobreza, quando se viu sozinho, abandonado por ali, ele conheceu Deus face a face. Às vezes Deus coloca a gente lá no pó, para a gente olhar para cima. Porque ali a gente vai conhecer face a face Deus. Não devemos desprezar as provações. Eu não peço provação, mas se ela vem, eu tenho que falar, Senhor, me dá forças para suportá-la e me ensina. O que eu tenho que aprender? E Jacó aprende. E agora, o final dessa história, vamos ler o capítulo 33, versículo 1 a 4. Vamos ler juntos? Leia em casa também, se você puder. Vamos ler? Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Isso foi obra de Deus. Esaú chegou até Jacó com quantos homens? Eles iam fazer uma confraternização? Não. Ele estava indo para destruir. Ele tinha prometido vingança. Ele tinha prometido matar. Ele praticamente jurou de morte o irmão. Lá no início da história. Quando você lê lá nos capítulos anteriores. Mas Deus tocou no coração. Por quê? Porque Jacó se humilhou. Jacó pediu perdão. Jacó pediu a ajuda de Deus. Jacó reconheceu o seu erro, reconheceu que dependia da misericórdia de Deus, se arrependeu. E humildemente chegou até o seu irmão, pedindo perdão. As 7 vezes que ele se curvou, é assim, o número 7, dentro do contexto bíblico, significa algo pleno, completo. Perdão, pedido de perdão completo, pleno, humilhação completa, plena. Aí é lindo esse último versículo. Jacó correu ao encontro dele e o abraçou. Eu sei que ali Deus muda o coração de Esaú. Esaú correu ao encontro de Jacó. Esaú correu ao encontro de Jacó.
A Bíblia diz que quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, Provérbios 16 diz também, ele faz com que até os nossos inimigos se reconciliem conosco, é o que aconteceu aqui, com Jacó e Esaú. Jacó aprontou. Esaú também mereceu, de certa forma, quando a gente vai ler a história, ele desprezou a primogenitura, ele faz uma série de bobagens, mas Jacó agiu pior. Um erro não justifica o outro. E agora Deus perdoa, porque ele perseverou com Deus, ele pediu a bênção de Deus, ele quis a bênção de Deus, ele sabia que não podia ir para aquele encontro sem a presença de Deus. Não era pelo planejamento dele, nem pela força dele, não era pelos presentes dele. É importante a gente fazer planos, é importante nós estabelecermos estratégias na nossa vida, mas, acima de tudo, é importante colocarmos tudo na presença de Deus e na hora do perigo, na hora da dificuldade, vamos a Deus jejuando, orando, fazendo uma campanha de oração, pedindo, até sentirmos a presença de Deus conosco. Jacó só foi quando sentiu a bênção de Deus. Você tem que sentir a presença de Deus. A presença de Deus vai lhe dar paz. E Jacó torna-se Israel. O nome que até hoje a gente escuta o tempo todo. Liga a TV, acessa a internet. Israel, Israel, Israel. Eles perseveram até hoje. Então, façamos isto. Dentro da vontade de Deus. Vamos ser humildes. Vamos nos humilharmos. Vamos pedir a bênção. Vamos perseverar até sentirmos essa bênção e vamos aceitar as marcas que Deus deixar e a condução dele. E, novamente, com certeza, Deus vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, no caso, fazer com que o irmão o perdoasse, o abraçasse e o recebesse. Que Deus nos abençoe assim, para superarmos todas as nossas lutas, as nossas provas, humildemente na presença de Deus, confiando em Deus, aceitando a direção de Deus e a disciplina do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?